Alô pessoal do nono ano, tudo bem? Olha só, hoje tem aula de Geografia e nós vamos falar sobre a integração mundial, cultural, social e tecnológica. O espaço geográfico, gente, encontra-se repleto de elementos próprios do processo de globalização, né? Como as antenas de TV, por exemplo, o celular, os meios de transporte cada vez mais modernizados, né? Então, isso também acontece com a cultura, certo? Vejam bem, o espaço geográfico ele constrói suas bases em inúmeros campos e configurações, na economia, na política, sociedade, na educação, de modo que a cultura se encontra plenamente inserida nesse contexto também, certo? Aí vejam, com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação, não é verdade? A comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes também podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Ou seja, nós não temos que estar nos Estados Unidos para assimilar a cultura dos Estados Unidos, por exemplo. Nós não temos que ir ao Japão para assimilarmos a cultura do Japão, não. Porque hoje em dia, com a globalização, todos os produtos de todos os lugares do mundo, eles saem pelo mundo sendo comercializados, certo? Então é possível hoje para qualquer uma pessoa comprar um tênis de uma marca americana, por exemplo, um tênis chinês, na verdade, um relógio, por exemplo, japonês, um relógio alemão, tudo isso é possível. Isso tudo é por conta desse tipo de globalização que a gente está falando aqui. Entretanto, observa-se também que esse processo não se dissemina de forma igualitária, certo? De modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número os seus elementos culturais. Por exemplo, os países mais desenvolvidos, os países mais ricos, certo? Os países desenvolvidos, a tendência é que eles dominem o mercado e eles consigam passar mais elementos culturais para as pessoas, né? O cinema americano é um grande exemplo disso, né? A gente vê a roupa dos atores, a gente vê os costumes e tudo isso vai para o mundo inteiro, não é verdade? Então, um exemplo disso é a chamada indústria cultural, né? Um termo criado por sociólogos no início do século XX, certo? Mas que se mantém atual. Essa indústria ela é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamento das pessoas no mundo, né? E os costumes das pessoas também, como roupas, padrões de etiqueta e comportamento, as atividades de lazer que exerce e o idioma, como o inglês. Gente, essa questão do idioma é muito importante, viu? Desse modo, a língua inglesa, ela torna-se fundamental na internet. Na verdade, tudo que a gente vê na internet hoje é em inglês, né? Então, como uma forma rápida e eficiente para se relacionar com pessoas de outro país, né? Essa língua, a gente necessita muito de aprender inglês por esse motivo. Eu vejo às vezes alguns alunos questionando, mas para que eu preciso aprender inglês, professor? Eu não vou para os Estados Unidos, mas mesmo em qualquer lugar que você esteja, o idioma mais fácil de você se comunicar e se conectar com as outras pessoas é o inglês, certo, gente? Então, nós temos aqui falando sobre a cultura de massa, gente. Cultura de massa é o quê? É um termo empregado para significar o processo de produção dos bens de consumo, certo? De vários tipos, tá bom? Podem ser considerados elementos da cultura de massa variadas formas de expressão, como o quê? Música, dança, série, filmes, modas e vários elementos, esportes, certo? Então estudem mais sobre a integração mundial, cultural, social e tecnológica, certo? Que vocês vão fazer uma belíssima atividade. Tchau, nono ano, até a próxima, valeu!